Muito bem, estamos no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, o último bloco do programa, e vamos conversar com o Rui Simon. E aí, Rui, como é que está o amigo? Tudo bom. Consultor previdenciário, mas tem um assunto aí, né, Rui, que fala muito a questão da previdência também, que foi a imprevidência, que é a questão do incêndio lá do museu. Do museu. É quase impossível a gente não tratar disso ou comentar isso, né? Então, para que a gente tenha isso como um ponto inicial, para que nunca mais aconteça, eu dei uma ideia que a gente poderia fazer a respeito desse prédio lá. Então, hoje, se comenta que existem verbas federais de vários órgãos, né, do Ministério, do BNDES, Petrobras, etc., bancos, inclusive, privados, para reconstruir. Mas ninguém consegue reconstruir um museu. Você reconstrói o prédio físico, mas o acervo já era. Não tem nenhuma possibilidade de reconstruir aquele acervo. Ah, mas outros museus no mundo, ninguém vai doar coisas de primeira linha ali. Vão doar alguma coisa que tem lá em duplicidade, ou alguma coisa parecida. E ainda mais sabendo de como o Estado trata essas coisas. Né? Falta de gestão, falta de responsabilidade. Mas a gente fica pensando, mas quem é o culpado disso? Né? É o conjunto, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro era a entidade mantenedora. Mas sim, mas e a verba que vem? A verba vem do governo. Mas não tinha nenhum órgão do governo que fiscalizasse, os bombeiros não fiscalizavam. Então, é o somatório de descasos. A minha ideia é uma coisa bem simples, que não se reconstrua o prédio. Deixa aquele esqueleto lá, basicamente como um símbolo do descaso nacional perpétuo. Fazendo só uma analogia, Silvio, quem lembra de uma imagem de Hiroshima, no Japão, vê aquele esqueleto daquele único prédio que restou em pé depois da bomba em 45 lá. Pois bem, aquele prédio não foi reconstruído. Ele ficou lá como símbolo de uma tragédia. Não cabe, né, a gente comentar quem é que estava certo, quem não estava. Isso não importa, a história vai julgar. Mas o fato é que aquele prédio lá é sempre um alerta para que isso não se repita. Então, esse prédio, essa obra física ali, não seria o caso de reconstruir. No máximo, cobrisse ela e deixar lá dentro exatamente assim, um museu do nada, para que as pessoas, quando entrarem ali, tenham consciência de que outros museus no Brasil estão em situação tão precária extrema quanto estava precária, aquela, né? Uma coisa assim. E os governos, que se saiba, nenhum tem o cuidado de priorizar isso. Então, um povo sem história é um povo que não merece prosperar, né? Que não preserva a sua história, não tem como evoluir. A ideia central seria sempre preservar tudo que o país tem e evoluir né, culturalmente. Infelizmente, eu fico muito triste com o que tem acontecido e principalmente esse fato agora que ocorreu com o Museu Nacional. Agora, a verdade é a seguinte, né? Isso tudo aí remete para a questão da participação do Estado. Onde tem o Estado, nós vemos que o Estado é um mau gestor, o Estado não é... Porque, na verdade, a questão do Estado é muito abstrata. Por que na iniciativa privada não acontece isso? Porque a iniciativa privada é uma coisa concreta, material. Quer dizer, toda ação corresponde a uma reação. No Estado, não. Nem toda ação corresponde a uma reação. Não acontece isso, porque é uma questão abstracional. Exato. O Estado é uma coisa abstrata. E as pessoas acham que tem que ser do Estado, tudo tem que ser do Estado. Ainda tem essa mentalidade no Brasil. Quer dizer, você vai ver as rodovias federais, estaduais, são péssimas. Agora, pega uma rodovia em que ela é gerida pela iniciativa privada, é completamente diferente. Então, o que nós preferimos? Uma porcaria, por sendo do Estado, ou um trabalho eficiente, mesmo que seja da iniciativa privada? Com certeza, essa última opção.
Basta dizer o seguinte, quem frequenta órgãos públicos, qualquer órgão público, você vai numa delegacia de polícia hoje, ela fica muito aquém do tolerável. São prédios decrépitos, com instrumentos decrépitos, com máquina de datilografia e por aí vai. Vai em qualquer outro órgão federal é a mesma coisa. Não órgãos do INSS caindo aos pedaços, quer dizer, tudo que é órgão público está deteriorado, tá? Esse é o Brasil. Exatamente. Isso é inadmissível. Alguém tem que ser responsabilizado um dia, de alguma forma. O Ministério Público é meio inoperante, mas enfim, quem viver verá. Vamos ver que, tomara que nós tenhamos nessa eleição assim a sabedoria de votar numa pessoa que possa fazer essas mudanças radicais que nós precisamos, tá? Verdade. Simon, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. O nosso Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.